E olha só, Brasil, acaba de vazar uma conversa entre Mauro Cid e um jornalista que está hoje exilado nos Estados Unidos. Essa conversa aconteceu no dia 8 de janeiro, no dia que teve aquela invasão ali em Brasília e onde eles fizeram aquela quebradeira toda. E esta conversa pode mudar todo o jogo e o rumo das coisas a partir de agora. Essa conversa acabou de ser vazada, nós vamos mostrar aqui, e esse jornalista que está exilado nos Estados Unidos, que conversou com Mauro Cid, ele é ninguém mais e ninguém menos do que neto de um ex-presidente da República do Brasil e justamente da época do regime militar. Olha só que intriga, pessoal. Vamos ver que essas provas agora podem mudar o jogo. Foi divulgado e o clima está agitado em Brasília. Preste atenção, quem vai trazer para nós é o deputado Gustavo Gayer. Ele vai explicar direitinho, vai mostrar esses prints aqui e a conversa que aconteceu. Olha só o que houve naquele dia. Isso traz à luz a muitas coisas. Mas antes, dá um like nesse vídeo, se inscreve aqui no canal para ver outras matérias sobre este assunto. Vamos para a matéria e voltamos em seguida. O que eu vou mostrar para você agora é estarrecedor. É mais um conjunto de evidências que prova, além de qualquer sombra de dúvida, de que não houve uma tentativa de golpe no 8 de janeiro. Eu sei que para muitos dos que acompanham esse canal, essa certeza já é inquestionável. Mas tem muita gente ainda que vive nessa ilusão. E é uma ferramenta para a gente poder esclarecer o que realmente aconteceu. Foi publicado agora, vazou na internet, no UOL, uma sequência de prints entre uma conversa que aconteceu entre Paulo Figueiredo e Mauro Cid no dia 8 de janeiro, logo após o vandalismo, né, aquele ato do 8 de janeiro. Lembrando, Paulo Figueiredo, um jornalista que está nos Estados Unidos, que basicamente se pisar no Brasil é preso, seus bens estão bloqueados, suas contas bancárias bloqueadas, foi censurado, né, e não pode ter contas nas redes sociais no Brasil porque o Alexandre de Moraes e a PGR falam que ele participou ativamente da tentativa de golpe. Ele foi um dos núcleos de comunicação, fake news e tudo mais, na tentativa de golpe. Então Paulo Figueiredo trabalhou de acordo com a PGR para que acontecesse o 8 de janeiro. Ele foi uma das peças que trabalhou no núcleo da comunicação para que o 8 de janeiro acontecesse e aí o Exército, as Forças Armadas interferissem e tomassem conta do Brasil. Com ele está conversando o Mauro Cid, que fez 11 delações com 11 versões diferentes e é a única delação que está sendo usada para prender todas essas pessoas. Então, a conversa entre eles deveria ter uma relevância gigantesca. Vou te mostrar aqui agora. Bom, como o print é muito estreito, é uma tela de celular, eu vou aproximar e vou movimentando aqui o print para você entender. Então, você está vendo aqui que no dia 8 de janeiro de 2023, às 4h35, ou seja, já estava acontecendo a quebradeira, Paulo Figueiredo manda para o Mauro Cid: estupidez sem tamanho, o presidente Bolsonaro precisa se manifestar contra isso agora. Pelo amor de Deus, eu estou no ar na Jovem Pan. E o Mauro Cid: não vai, acabei de falar com ele. Então tá. Claramente, Paulo Figueiredo totalmente contrário ao que estava acontecendo no 8 de janeiro. Não sobra dúvida alguma. E continua. Não vai, acabei de falar com ele. Isso já deixou de ser por ele. Aqui o Mauro Cid já dizendo: o que está acontecendo lá não é o Bolsonaro. Eles não estão fazendo isso pelo Bolsonaro. É um grupo de pessoas revoltada porque um criminoso foi tirado da cadeia e colocado na presidência pela Suprema Corte Brasileira. Paulo Figueiredo responde: então ele vai se fuder, o Cid, o povo não aguenta mais tanta arbitrariedade. E é verdade. Então, deixando bem claro que não era o Bolsonaro, não era o comando dele, que o que estava acontecendo ali era uma mobilização espontânea. Lembrando, a PGR afirma que essas duas pessoas trabalharam em conjunto para fabricar o 8 de janeiro, tá bom? Paulo Figueiredo: a panela de pressão estoura. E continua. Vai ter gente, o Cid respondeu aquilo, né? Vai ter gente morta e vão botar na conta dele. Assim como a polícia do Capitólio ajudou no 6 de janeiro. Cara, esses filhos, né? Esses filhos né, acabaram de destruir a direita brasileira. Aqui, o Paulo Figueiredo está indignado porque esse ato do 8 de janeiro, essas pessoas que participaram, estariam prejudicando de forma imensurável a direita. Ou seja, contrário. Aí fica a pergunta: como que esse cara pode estar sendo réu no tentativa de golpe, se quando o golpe foi dado, ele foi um dos que mais ficou revoltado por aquela, de novo, aspas,
pessoas ali na esplanada dos ministérios. E aí o Mauro Cid responde na sequência. Vamos para a próxima. É diferente, bem diferente. E aqui ele responde, o Paulo Figueiredo. Puta que porcaria, esse trem não sai, não? Então print aí. Puta que... né, eu não vou falar o resto. Você vai ver o quão diferente quando estiver preso. Aqui, 5 meses antes do Mauro Cid ser preso, o Paulo Figueiredo falando, esse negócio deu merda, vocês vão ser presos. Mauro Cid, eu concordo com você. Continuando, cadê a próxima? Tá lá. Eu concordo com você, mas é um pouco desesperado, mas é um povo desesperado. O que ele está falando aqui? Olha, a gente não tem nada a ver com isso, o povo está revoltado, o que você quer que a gente faça? Paulo, claro, olha o que fizeram com você, isso deveria ser inaceitável em qualquer país do mundo. Mauro Cid está certo aqui, né? Paulo Figueiredo teve suas contas bloqueadas, o jornalista de grande nome no Brasil foi censurado, não pode ter rede social e por aí vai. É o Brasil que a gente já conhece, nada de novo aqui. Claro, essas pessoas estão lá por mim também, mas estão me atrapalhando. De novo, fique bem claro, a conversa entre Paulo Figueiredo e Mauro Cid, no momento que estava acontecendo a suposta tentativa de golpe, Paulo Figueiredo está totalmente contra isso. E o Mauro Cid falando claramente que o Bolsonaro não tinha nada a ver com aquilo. E esses são os 2 grandes nomes que organizaram tudo, de acordo com a PGR. Continuando. Essas pessoas estão lá por mim... ele repetiu. Na verdade, estão nos... E fala isso aí, né? Eu sei, a repressão aumenta e vão atrás do PR. Aqui, o Mauro Cid dizendo que o fato dessas pessoas estarem fazendo o que elas estão fazendo vai aumentar a repressão e eles vão perseguir o presidente, o PR presidente. Que estranho essa tentativa de golpe, né? O presidente precisa condenar isso urgente, cara. O Trump se fudeu porque demorou um pouco para fazê-lo. E aí, continua. Demorou um pouco para fazer. Aí o Mauro Cid manda um link, né? E falando, passou dos limites. Também o Mauro Cid aqui mostrando ser contrário ao que estava acontecendo. Aqui já era 6h45, período da quebradeira. O Mauro Cid mostrando que ele é contrário àquilo que estava acontecendo. E manda o link. Opa, e manda o link aqui. Cadê? Mostrando. Cadê? Pegar o link aqui. Mostrando que o Lula ia decretar alguma coisa. Passou dos limites. Lula já estuda decretar tal, que foi aquele decreto que ele fez lá de estado de emergência, não sei. Não precisa de mais nada, porque preste atenção, Mauro Cid, que deveria ser um dos grandes líderes desse movimento, Paulo Figueiredo, revoltados com o que estava acontecendo no 8 de janeiro, Mauro Cid fala que aquilo ia prejudicar o presidente. Como que essa conversa pode ser ignorada? Isso, um pode estar preso a qualquer momento, porque o Mauro Cid foi preso, ficou meses preso, o Paulo Figueiredo só não está preso porque está nos Estados Unidos. É mais uma prova de que não houve uma tentativa de golpe. Que aquilo que aconteceu no 8 de janeiro foi um grupo de brasileiros que se revoltou com tudo que estava acontecendo no nosso país, feito pela Suprema Corte. Só isso. Pois é, pessoal, diante disso tudo, fica comprovado mais uma vez que eles querem achar um álibi justamente para incriminar ninguém mais e ninguém menos do que Jair Bolsonaro. O alvo deles, na verdade, no fundo, é Jair Bolsonaro. Mas agora nós vamos mostrar aqui um advogado que está lá nos Estados Unidos e ele tem contato com Paulo Figueiredo. Paulo Figueiredo Neto, ele é neto do ex-presidente João Figueiredo. Foi o último presidente do regime militar no Brasil, que a esquerda gosta de chamar de ditadura, né? Ele governou ali, o João Figueiredo, de 1979 a 85. Então, Paulo Figueiredo hoje ele é jornalista de direita e está ali exilado nos Estados Unidos. Vamos ver agora a fala do advogado dele que está lá e vai falar sobre essa situação e vai trazer uma outra história, pessoal. Olha como a esquerda faz uma narrativa totalmente conturbada e invertida dos fatos, mas agora a verdade você vai ouvir da boca do advogado. Preste bastante atenção. O Brasil virou uma indústria de produzir criminosos e malucos, né? Essa é a verdade. O Brasil está uma esculhambação. Agora, mais especificamente sobre esse cidadão. O caso desse indivíduo, Lacombe, não é processual penal. O caso desse cara é clínico, tem que internar esse cidadão. Veja, eu conheço esse processo da primeira página à última, esse indivíduo nunca foi citado com nenhuma relevância. E só para as pessoas entenderem como esse processo ele é frágil.
Gente, são 1.200 celulares já apreendidos nessas operações. 1.200! São 1.214 laudos feitos de extração de WhatsApp, de interceptações. Não existe uma prova de tentativa de golpe. O que a Polícia Federal conseguiu nesses 1.214 laudos? Um áudio desse louquinho, com máxima vênia, né? Porque é nítido que esse cidadão não tem ideia o que é céu, o que é terra. Ele fala com os amigos, eu vi o laudo dele, ele fala com os amigos não sabem do que ele tá falando. Ele deve ter até fama de louquinho entre os amigos, porque ele falou com o delegado, nossa, eu não tinha ideia. Então, eu vi esse relatório da Polícia Federal, diferente de muita gente, como uma provisão divina. Chegou no momento certo esse laudo. Veja como é frágil essa investigação. A Polícia Federal perdeu tempo de transcrever os áudios desse indivíduo. Olha a qualidade dessa acusação. Quem que é esse indivíduo? Esse indivíduo não existe no mundo. Vocês acham que esse cidadão tem alguma relação com a presidência da República? Vocês acham que esse indivíduo tem alguma relação próxima do Bolsonaro? Quer dizer, se algum maluco mandou um áudio num grupo de WhatsApp dizendo que ia matar meio mundo, isso daí então agora é usado contra o chefe do Poder Executivo? Imagina o chefe do Poder Executivo responder por áudio vazado de qualquer cidadão entre... Quantos milhões de habitantes temos no Brasil? 200 mil? 210 milhões, mais ou menos. 200 milhões de habitantes? 200 milhões, desculpa. 200 milhões de habitantes? 210, bota 210 aí. Imagina, vazou. Olha só, aprendemos 1.200 celulares, conseguimos esse áudio. Olha aqui o golpe. Nós sabemos que esse áudio ele é ridículo, mas infelizmente eles vão usar, nós veremos eles usando esse áudio para fundamentar uma sentença condenatória. Mas eu explico por que esse áudio veio uma provisão divina, tá? Vejam só, você tem militares apreendidos. O Braga Neto tá preso. Os Kid Preto estão presos. Porque no dia 15 de dezembro de 2022, o Alexandre de Moraes ia morrer. As pessoas seriam mortas no dia 15 de dezembro. Denúncia oferecida, denúncia recebida e defesas já apresentadas com a data de 15 de dezembro. Ontem vem um laudo, um relatório novo da Polícia Federal dizendo que não. O golpe agora seria dia 22 de dezembro. As pessoas morreriam no dia 22. Eu pergunto, o que a PGR vai fazer? Vai aditar a denúncia? Vai ter a hombridade de soltar os presos? Vejam o tamanho do absurdo. Os processos já iniciaram, denúncias oferecidas com a data do dia 15. Agora vem um relatório, que estão tratando esse relatório como a maior prova desde então, pós 11 delações do Mauro Cid, que põe por terra toda a narrativa inicial. Esse processo, ele não é só uma ficção ou uma fraude, ele já se tornou algo criminoso. É disso que se trata. E Chiquini, eu queria assim, comentar o fato de isso ser levado a sério pela mídia, e tudo indica que vai ser levado a sério até pelo judiciário brasileiro. Ou seja, a pessoa pode afirmar qualquer coisa, não há ali quem são esses outros que ele alega, né, que ele tinha um grupo, quem mandava a ordem, como que foi planejado, ou seja, não tem nada, é realmente isso, é só um áudio de um, sei lá, né, parece até aqueles tios do Zap assim mais exaltado, querendo dar uma de que, pô, eu tenho conhecimento, eu sei o que está acontecendo, tenho um plano preparado, e não há evidência, não há nada, e parece que é isso que virou o judiciário brasileiro, né? Vale tudo, até você pegar uma narrativa completamente fantasiosa para poder jogar nas costas do Bolsonaro, ali, das pessoas ligadas ao Bolsonaro, de que havia, de fato, um plano. Isso é que me deixa espantado, assim, num país sério, né? Isso nunca aconteceria. É até difícil explicar isso para um americano, por exemplo. Né? Não há evidência, não há fato concreto, não há nada. É tudo genérico. Ele não fala dia, hora, local,
nome, nada. É tudo genérico. E isso daí, de repente, vira a prova cabal, né? Ontem, muita gente falando, Bolsonaro vai ser preso. E, gente, que é isso? Vocês não ouviram o mesmo áudio que eu ouvi? Né? É um fanfarrão, é um cara ali É um coitado. dizendo coisa da cabeça dele. É um esquizofrênico. Veja, estão catando milho, né? Estão saindo catando milho. O que tiver indício de trama golpista é nosso. É prova. É isso que se vê. Agora, esse indivíduo está preso. Né? O matador, o serial killer está preso. Né? Porque ele é posto como um possível serial killer. Né? Ele ia matar todo mundo. Né? Quer dizer, não era os Kid Pretos mais que iam matar todo mundo. É esse cara que ia matar todo mundo com um grupo imaginário dele. Foi feito busca e apreensão na casa dele. Apreenderam material bélico para ele matar todo mundo. Apreenderam fuzis 556, 762 com silenciador. Apreenderam Glock, pistolas Glock 9mm com kit Roni, com carregador estendido, igual se tem a rodo em qualquer favela do Brasil. Foi apreendido um kit Roni nas Glock? Foi apreendido 762 que tem de quilo no Rio de Janeiro? Não. É absurdo, isso daqui é ridículo, é um catar de milhos. Só que eu digo, o tirão veio no pé, porque isso daqui é mais uma prova que nós estamos falando a verdade, que não havia uma estrutura organizada para golpe. Não havia. O que havia eram grupos isolados, gritando, bravatando, que queriam uma intervenção que nunca foi cogitada pelo presidente da República. Gente, de uma vez por todas, peço licença para vocês para fazer esse alerta. De uma vez por todas, chega de cogitar que o Bolsonaro pensou em golpe. Deixa eu explicar uma coisa bem séria para vocês, tá? Desde que o mundo é mundo, tem o poder do país quem tem o poder bélico nas mãos. Quem tem as Forças Armadas, quem tem o poder das Forças Armadas, é que de fato tem o poder da nação. Os Estados Unidos é uma nação respeitada por quê? Porque tem um poderio bélico, ninguém vai mexer com o Trump. Né? A Coreia do Norte se vangloria com o seu poderio bélico, O Bolsonaro, ainda em 2022, quando ainda era chefe de Estado, quando ele ainda era chefe de governo e chefe de Estado, que o presidente cumula no Brasil essas duas funções, né? Quando ele ainda era presidente da República, ele nomeou como chefe das Forças Armadas os comandantes indicados pelo próximo presidente da República. Quem dá golpe sem poderio bélico, quer dizer, então, ele dá as Forças Armadas para o Lula, ainda em 2022, nomeia, nessa ordem de antiguidade, o comandante da Marinha, do Exército e da Aeronáutica, coloca os próximos comandantes do próximo presidente e ainda me dizem que ele queria golpe sem poderio bélico. Isso aqui, na diplomacia, é o maior significado da passagem de cajado. Quer dizer, então, que ele não ia dar golpe com o Exército, com a Marinha e com a Aeronáutica, ia dar golpe com esse louquinho esquizofrênico aí que não aprenderam uma arma na casa dele. É disso que se trata. Vejam a construção absurda, ridícula, enquanto nós temos o maior escândalo da história do Brasil, que vai chegar em 200 bi de fraude no INSS. Os caras estão catando milho e botando no Jornal Nacional um áudio completamente fora de contexto, que só contribui a desmoronar esse castelo de areia ridículo que tentaram construir. Agora, Chiquini, eu tenho uma coisa que tá me chamando a atenção depois que eu vi a sua participação na Gazeta hoje cedo. A ausência de provas faz com que essas delações virem as únicas provas. E aí, óbvio, né? Toda hora uma delação premiada ou um áudio, porque não tem prova concreta. Eu queria que você explicasse isso para a audiência, porque quando você tem uma prova concreta, como você mesmo disse, fizeram busca e apreensão na casa dele, não encontraram nem mapa, nem planejamento, nem no computador, nem em papel, não encontraram armas para realmente fazer o que seria o golpe de Estado da Disney, né? Eu vou fazer o golpe de Estado do Vou pro Orlando, né? Então eu acho que eu sou o maior, como é que é? O maior golpista do Brasil, né? Porque eu vim primeiro, né? Aqui, rapidinho então, RT, no nosso chat, o táxi atrasou, faltaram balas, tava caro comprar corda de enforcar na Shopee,
O pessoal que ia arrastar o careca pelos cabelos estava de férias. Putz, melou o golpe. Pois é, eu queria que a Chiquinha explicasse essa questão processual. Quando você não tem provas concretas, você precisa ficar procurando outras coisas. Eu queria que você explicasse um pouco por que as delações têm mais peso, exatamente porque não teriam provas, é isso? Alan, sabe quantas delações premiadas tivemos na Lava Jato? Mais de 200. As delações premiadas na Lava Jato eram delações premiadas. Vejam, donos de empreiteiras, donos das maiores empreiteiras do Brasil, que inclusive atuam fora do Brasil, delataram o Lula e o PT, entregaram suas provas, veja, delataram, entregaram provas a comprovar sua delação e devolveram dinheiro desviado. Isso é delação premiada, mais de 200. Foi assim na Lava Jato. Eu lá atuei, eu fui advogado na Operação Lava Jato, em 7 processos. Eu vi de camarote, Alan, de camarote, a 1 metro de mim, Cerveró, Vacari, vomitando informação que nem 10% foi divulgado na imprensa, dizendo quem é PT, quem é Lula, quem são essa gente. Então, veja, aquilo é delação premiada. Aquilo. Então, Lula foi condenado em 1º grau, em 2º grau, o STF homologou aquelas delações premiadas. Agora, para que serve delação premiada? A delação premiada, como regra, ela tem a finalidade de diminuir a pena daquele que confessa e contribui com a investigação. Isso é delação premiada. Você quer contribuir? Quero. Você tem prova? Tenho. Foi assim na Lava Jato. Veio o prêmio. Ah, mas devolve o dinheiro. Beleza. Essa delação do Mauro Cid é uma farsa. O Mauro Cid é um papagaio coagido a falar o que querem que ele fale. Por que o Mauro Cid não é uma delação? Porque ele fala, mediante coação e não apresenta nenhuma prova. Então aquilo não é delação, aquilo é confissão. Mas por que forçaram tanto essa delação do Mauro Cid? E vamos fazer um retrospecto. Criaram um inquérito de vacina, olha o Fish Expedition. Criaram um inquérito de vacina para prender o Mauro Cid. Prendem o Mauro Cid, ameaçam prender a família do Mauro Cid e ele faz uma delação premiada dizendo de um possível golpe. Olha a sacada. Inclusive, esse inquérito já foi arquivado das vacinas. Fica muito claro, a finalidade era pegar o Mauro Cid para ele fazer uma delação. Por quê? Nesse caso, não havendo prova, Alan, não havendo documento, não havendo testemunha, não havendo interceptação telefônica. Veja, Alan, eles têm 1.200 celulares periciados. 1.200, isso não existe. Duvido que tenha uma outra operação no Brasil com 1.200 celulares apreendidos. Eu desafio. Não existe qualquer outra operação nesse país, narcotráfico, terrorismo, não existe contra crime sexual com 1.200 aparelhos celulares apreendidos. E nunca existirá. E não encontraram nenhuma prova, Alan. O que eles fizeram? Mauro Cid. Eles vão condenar todo mundo e na falta de provas, eles remetem à delação do Mauro Cid. Então houve tentativa de golpe. Mauro Cid falou. Tudo você remete ao delator como substitutivo probatório. Entende? Eles vão utilizar a delação do Mauro Cid como substitutivo probatório. Na falta de prova, o Mauro Cid falou. Entendeu? É por Ou isso seja, que usaram Mauro Cid tortura, é um delator. usaram tortura psicológica. Se você não, como é que o Alexandre de Moraes falou? Se você não Como é que isso ele é o que falou? a gente quer, no fim das contas, foi isso, né? Porque ele tinha mudado a versão, aí vazou aquele áudio dele para um amigo, dizendo, olha, eles tinham a versão pronta, então se você não confirmar a sua delação, nós vamos prender sua família, seu pai, sua mulher, sua filha. Ou seja, faz é uma atividade de terrorismo não, de tortura, né? É tortura psicológica e tudo isso em torno... Expresso em lei. Expresso em lei. Tortura, confissão, o nome. Tem previsão legal. Tortura, confissão. Olha aí. Ela não precisa ser física, ela pode ser mental. Tortura significa... Olha como é uma tortura. O termo tortura, Alan, existe uma lei de tortura e o Brasil é signatário em Tratado Internacional de Tortura. Tortura é exatamente o seguinte, um intenso sofrimento físico ou mental para confissão. Texto expresso. Olha só. Agora, Chiquini, para a homologação de acordo de leniência, de delação, a gente sabe que precisa haver provas, né?
Além dessa questão de aquela situação do Mauro Cid, é muito visível que aquilo foi uma tortura, que aquilo foi ilegal. Se não tem prova, bom, aí vamos puxar então um outro assunto, que caiu não, né? Porque acho que dentro das regras aí é o Alexandre de Moraes que vai analisar esse recurso do Hugo Mota para manutenção da resolução da Câmara, barrando, né, a ação penal contra o Alexandre Ramagem, né? Expectativa a gente pode ter de que vai haver, né, alguma iluminação das cabeças ali do Supremo. O algoritmo de sorteio do STF tá igual aquelas máquinas de ursinho de posto de gasolina, sabe? Agora já não sei, parece que não houve sorteio, né? Que ele era o relator dos casos, então foi encaminhado para ele. Tem até uma expressão. Eu confio mais no algoritmo do Tigrinho. Vocês viram lá no Senado, cara? Perdi. Desgraçado, ele tinha ganho R$120. Tava dizendo que perdeu. Não, essa é outra história. Depois que essa CPI aí tá muito esquisita. Nossa, também. É uma coisa bem estranha. Mas expectativa zero, né? De que o STF aceite a resolução da Câmara. Não, expectativa zero. Jogo de cartas marcadas. Mas eu já respondo. Só deixa eu fazer um parênteses aqui, Lacombe. Claro. Aquilo que você está falando da delação era muito interessante mesmo. O que você está falando da delação. Veja, dicionário Aurélio. Sabe dicionário Aurélio, que é bem claro? É subir para cima, descer para baixo, entrar para dentro. A delação premiada, Lacombe, ela está prevista na Lei de Organizações Criminosas, tá? Lei 12.850 de 2013. Tá? O que diz texto expresso, assim, sem qualquer margem para interpretação e dúvida? O juiz não pode participar da delação premiada. O juiz não pode. Veja que nós vimos televisionado o juiz participando da inquirição, pedindo para corrigir. O juiz, ele deve homologar a delação premiada. Sabe como que é a homologação da delação premiada? É exatamente assim. Tá? O juiz está com o papel na mão, aí ele fala assim, qual que é o seu nome? Mauro, Cid, bababá. Teu RG, teu CPF, endereço. Perfeito. O senhor reconhece essa assinatura? Reconheço. Isso aqui, essa delação, o senhor fez voluntariamente? Sim. O senhor sofreu alguma coação para dizer o que disse? Não. Homologo a delação premiada. Isso é delação. Isso é homologação de delação premiada. É igual uma audiência de custódia. É simples, objetivo e dura 1 minuto. O juiz não pode participar daquela forma. Ó, você mentiu aqui, e daí você vai corrigir? Quem faz isso é a Procuradoria da República e a Polícia Federal. Então, superado essa questão para deixar bem claro para as pessoas. Com relação à sua segunda pergunta, existe alguma chance de suspender esse processo? A chance é zero. A chance é zero. O que a Câmara dos Deputados fez, só para as pessoas entenderem? A Câmara dos Deputados não tinha recurso para recorrer da decisão da primeira turma de não suspender o processo do Ramagem. Eles fizeram uma DPF. O que é DPF? A arguição de descumprimento de preceito fundamental. Toda vez que há o descumprimento de um preceito fundamental, você faz uma DPF. O que é um preceito fundamental? É algo que está previsto na Constituição da República. Por exemplo, violação à independência dos poderes. Foi nesse termo a DPF. Por que a estratégia da DPF? Decisão acertada do Alcolumbre, do Hugo Mota ali. A DPF ela é julgada pelo plenário do STF. Então é uma nova ação, Lacombe, deveria ter sorteio sim. Não poderia ser prevenção do Alexandre de Moraes, porque o Alexandre de Moraes, ele é o relator da ação penal. Isso que a Câmara fez é uma ação constitucional. Por um ato que um poder constituído se sentiu violado em sua independência. Tem nada a ver uma coisa com a outra. Deveria sim entrar no sorteio. É uma DPF da Câmara dos Deputados, de um poder legislativo. Tem nada a ver com a trama golpista. Entende? Essa DPF ela é julgada no plenário. Existe uma lei específica para a DPF. Ela é julgada no plenário da Suprema Corte. E merecia. Pois é, realmente, quando a gente vê o UOL, a revista UOL, o site UOL, o portal UOL, divulgando algo sobre política, você pode ficar com os 2 pés atrás. Por quê? Eles são de esquerda, eles são progressistas. Na verdade,
tô para te falar que, na verdade, eles são a favor deles mesmos, nem de direita nem de esquerda. Eles tocam daqueles que pagam mais, né? Se o Pix cair, a imprensa, na verdade, a gente tem que falar, a imprensa, ela não tem lado, pessoal. Muitos falam, ah, não, a Globo é de direita, a Globo é de esquerda, a Globo é de centro, a CNN é de esquerda. Não, pessoal, preste bastante atenção. Eles são do lado que dá mais dinheiro. A verdade é essa, o negócio deles é o comércio. Então, muitos telejornais, muitas emissoras, grandes e pequenas, passam por cima até mesmo de princípios e de ética só por causa do cachê do Pix que vai cair. E a gente sabe que na política, né, para as coisas reverberarem mais rápido, é preciso fazer uma propaganda pesada. Então, esses canais de notícia como o UOL, que vazou essa conversa do Mauro Cid, o que eles querem? Eles querem incriminar Jair Bolsonaro o quanto antes. É isso que eles querem. Inclusive, olha só como é que a mídia trabalha a favor de quem está com poder, né? De quem tem a caneta na mão. Os Correios estão dando déficit, mais de 2 bilhões. Por enquanto só foi encontrado 2 bilhões de déficit, mas tem mais. E aí, mesmo tendo toda essa dívida, né? E esse desgoverno atrapalhando tudo, olha só o que eles estão gastando. O senador Cleitinho fez essa denúncia nessa semana. 4 milhões de reais para patrocinar um show de Gilberto Gil e vão gastar mais outros milhões para fazer propaganda a favor do Correios, para poder pintar um quadro bonito dos Correios. Só que uma empresa que está dando um déficit milionário, né? Ou se não bilionário até mesmo, precisa então de fazer propaganda para poder mentir ao contrário. Então é isso que acontece com esses portais de notícia como o UOL, por exemplo. Essa conversa que foi vazada agora, eles já tinham esses prints há muito tempo, mas vazou agora justamente porque eles querem colocar fogo no parquinho, porque querem ajudar ali no julgamento do STF ali contra Jair Bolsonaro, contra Mauro Cid, contra o general Braga Neto. Pessoal, não houve nenhum golpe. O próprio ministro da Justiça de Lula, não é de Bolsonaro não, de Lula, que substituiu o Flávio Dino, ministro da Justiça que substituiu o Flávio Dino ali no governo Lula, deixou claro que não houve golpe. O que houve foi uma baderna, foi uma bagunça, foi o que ele falou. O próprio Gilmar Mendes falou durante uma entrevista ali, me parece que em Portugal, ele estava num simpósio ali, né, dando suas palestras, num seminário, e ele falou, não houve golpe. O que houve ali foi uma excitação do povo e tal, mas foi tudo controlado e tal. Por quê? Lá fora, é assim que acontece. Ó. Lá fora, os ministros pintam o Brasil como se fosse uma Suíça, uma Noruega, como se fosse uma Finlândia, entendeu? A coisa mais perfeita do mundo. Lá fora, eles pintam o Brasil dessa forma. Aqui dentro, eles pintam horrores. Eles falam que roubaram a democracia, o povo está descontrolado, são terroristas invadindo Brasília, mas quando chega lá fora eles falam tudo lindo, tudo bonito. Por quê? Porque eles não querem manchar a imagem deles próprios lá fora. Mas é uma pouca vergonha o que acontece. Na verdade, o Mauro Cid deu 11 delações diferentes, e cada uma falando coisa diferente uma da outra. E aí a justiça, né, ou a injustiça desse país pega aquela que mais lhe convém, né, aquela delação, aquela fala que mais lhe convém, e coloca no julgamento, coloca público e faz uma narrativa em cima disso. Na verdade, o Lula, né, o próprio Lula já falou, que para vencer as eleições basta criar uma boa narrativa. É o que ele falou. Só tem que criar uma narrativa. Não precisa ter verdade, não precisa mostrar números, não precisa mostrar fatos, basta criar uma narrativa. Ele falou com a boca dele isso. Então, ministros do Supremo, autoridades, políticos, quando eles querem, até mesmo a mídia, quando eles querem inculcar na cabeça do povo brasileiro algo, eles montam uma narrativa. E aí montar uma narrativa é muito fácil, pessoal. Você pega 2, 3 fatos isolados, colocam eles alinhados ali para o rumo que você quer e você forma uma mentira, uma fake news, e aí o povo vai sendo enganado. É o que tem acontecido no Brasil. Na verdade, pessoal, isso já vem acontecendo há anos, né? Há anos. Como que o Bolsonaro pode ter dado um golpe se ele estava nos Estados Unidos? Como que o Bolsonaro pode ter dado um golpe
se ele não tinha apoio das Forças Armadas. Para dar um golpe, você precisa ter o apoio das Forças Armadas. Ali na Venezuela, aconteceu um golpe, há pouco tempo atrás. O senhor Hugo Chávez, né? O senhor Maduro, na verdade. Hugo Chávez veio antes do Maduro. O senhor Maduro, a Maria Corina, juntamente com Edmundo Gonzalez, ganharam as eleições. Eles ganharam, tiveram a maioria, tem as cédulas ali, tem os papéis ali, né, que comprovam. E mesmo assim, o Maduro bateu o pé e conseguiu perpetuar no poder e está até hoje. Agora, por que ele está? Sabe por quê? Porque ele tinha e ainda tem o apoio e o comando e o controle das Forças Armadas. Então, por isso ele conseguiu dar esse golpe lá. Inclusive, até o Lula daqui do Brasil, quando teve as eleições na Venezuela, até o Lula falou que ele precisava apresentar ali os comprovantes, as cédulas, né? Precisava mostrar ali e não mostrou. Até o Lula, que é amigo dele. Então, ou seja, pessoal, para que Jair Bolsonaro desse o golpe, primeiro, ele precisava estar no país para ele poder assumir, né? Ele não teria que assumir o poder ali, se fosse dado o golpe. Teria que estar no Brasil, ele não estava. Segundo, ele precisava de ter o apoio das Forças Armadas. Coisa que ele mudou o comando. Alguns dias antes dele ir para os Estados Unidos, ele mudou o comando das Forças Armadas a pedido da equipe de transição de Lula. Colocou a pessoa que o Lula queria que colocasse nas Forças Armadas, justamente porque estava fazendo aquele processo de transição. Ou seja, uma narrativa totalmente mentirosa, e aqui nós ficamos mais uma vez de queixo caído com tanta falcatrua e tanta mentira que eles inventam ali. Tudo isso para perpetuar no poder e para ver Jair Bolsonaro preso. Mas eles vão ter uma surpresa, porque em 2026 Jair Bolsonaro volta, se Deus assim quiser e permitir. E se você também apoia isso, coloque aqui nos comentários Bolsonaro 2026. Vamos colocar aqui nos comentários se você é a favor disso. Bolsonaro 2026. Se inscreva aqui no canal, pessoal, para ver outras matérias como essa. É importante você se inscrever para ficar bem informado. Dá um like nesse vídeo e vamos continuar por aqui, porque nós não podemos nos calar, pessoal. E isso que eles querem, que a gente se cale e se isole, mas nós não vamos nos calar, porque se os bons se calarem, os maus vão tomar conta e isso nós não vamos deixar. Vamos ficando por aqui, até a próxima.